pela companhia de vocês, esperando que estejam todos bem, em paz, com saúde, agradecendo pelo incentivo, pela companhia de vocês para mais esta atividade que os bondosos amigos espirituais nos sugeriram. Porque nesta época do ano, nós precisamos fazer um esforço muito grande, resistindo aos apelos de ordem material para o Natal material. E esses apelos são muito fortes. E precisamos fazer um esforço muito grande para nos desligarmos deles e buscarmos ficar um pouquinho mais perto de Jesus. E foi com este propósito que os amigos espirituais nos sugeriram estes encontros, buscando temas relacionados a Jesus, ao seu nascimento, à sua figura ímpar. É esse o nosso propósito nessas 4 terças-feiras, a partir de hoje, através aqui do nosso canal do Skype. Antes de iniciarmos, nós vamos fazer uma pequena prece, apenas para irmos estabilizando os nossos corações, e eu vou pedir para nossa amiga Celina que possa fazer essa prece por nós. Por favor, Celina. Boa noite a todos. Vamos levar nosso pensamento a Deus, ao nosso Divino Mestre Jesus, rogando proteção para esses encontros onde será falado do símbolo maior da humanidade, do exemplo maior que nos foi legado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos o amparo espiritual para aquela que vai conduzir esses encontros e que nós possamos aproveitar a oportunidade de crescimento, de envolvimento com essas energias que vêm do alto. Vamos fazer um esforço dobrado para deixarmos o sentido material desta época do ano. Rogamos aos nossos amigos dos 2 campos da vida, caros e amigos, que possam aproveitar tudo aquilo que foi ensinado nas noites de terça-feira. Bendito Senhor Jesus, obrigado a todos. Bem, nós estamos aqui com muitos amigos nossos, amigos, companheiros de ideal do Grupo Espírita Allan Kardec, do Centro Espírita Luz e Caridade, e também de irmãos nossos, amigos queridos, que se encontram em Portugal e que têm acompanhado os nossos estudos via Skype ao longo da semana. Bem, o que nos foi sugerido pela espiritualidade é que esses encontros tivessem como título a seguinte frase: mais perto de ti, meu Senhor. E, para tanto, antes de iniciarmos, eu quero tentar fazer um teste com vocês, porque há uma canção cristã cujo título é exatamente esse: mais perto de ti, meu Senhor. Talvez alguns de vocês já conheçam, outros não. Então, quero fazer um teste para ver se, através do Skype, eu consigo projetar para todos uma apresentação desta canção, que é maravilhosa, por André Rieu e sua orquestra. Vamos tentar para ver se todos conseguem visualizar este vídeo, tá bom? Então, vamos compartilhar aqui o som. E vou lá para o vídeo no YouTube. E vou colocar em tela cheia para todos. E vocês, aliás, só me digam se já estão visualizando e ouvindo um pouquinho. Eu vou colocar para tocar, para depois colocar em tela cheia. Por favor, só me digam se estão ouvindo. Visualizando, ouvindo também. Ouvindo também?
Sim. Também. Também. Então, eu vou colocar em tela cheia e vamos conhecer esta belíssima canção cristã, Mais Perto de Ti, Meu Senhor. Muito bem. Eu vou voltar aqui novamente na tela do Skype. Espero que vocês tenham conseguido visualizar bem. E eu dedico esta canção, esta primeira apresentação, ao senhor Vilmar, recordando quando ele, a Margarete, o Pedro e eu fomos para São Paulo com o coração nas mãos para assistir a primeira apresentação de André Rieu aqui no Brasil.
E lá nós encontramos a Rita Ser Maria com a filha dela, Beatriz, que também participaram, e foi uma noite belíssima na primeira apresentação dele aqui no nosso país. Então, ofereço de coração, relembrando aquela noite maravilhosa. Pois bem, gente, então nós vamos iniciar o nosso primeiro tema, cujo título é Um Retrato para Jesus. Nós vamos fazer o possível para que nunca passe de 8h30, porque quando o vídeo dura 60 minutos, a gente consegue depois carregar ele para o YouTube sem muitas complicações, tá bom? Então, eu vou projetar o texto, aliás, o PowerPoint na tela para vocês, vai ser com tela cheia. Se tiver algum problema de conexão que eu venha a cair ou que vocês não estejam visualizando, eu estou aqui com o celular sempre do meu lado, observando, me avisem, tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para o PowerPoint. Vou colocar aqui em tela cheia, só me deem um alô, se estão visualizando bem. Ok. Tá bom, obrigada, Celina. Pois bem, nós vamos falar alguma coisa, sempre com base nos ensinamentos que os amigos espirituais nos oferecem a respeito. E vamos falar um pouquinho sobre esta questão curiosa relacionada com a feição, a fisionomia de Jesus. Como os amigos consideravam Jesus, os amigos mais próximos? Um homem bondoso, atencioso, acolhedor, amigo, sempre alegre. Outros consideravam Jesus como um verdadeiro profeta, um ser divino, sobrenatural. Já os inimigos, ou seus adversários, o classificavam como mágico, feiticeiro, transgressor das leis divinas, desqualificado, porque era muito pobre, Galileu, um homem suspeito e depois um derrotado por ter morrido na cruz. Em relação a ser considerado como mágico, feiticeiro, era muito comum, porque as pessoas que se aproximavam dele ficavam praticamente assim, enfeitiçadas pelo olhar, pelas palavras, pela voz, pela alegria que sentiam na presença do mestre. E voltando para casa, claro que não se falava de outra coisa. Então, normalmente os chefes de família achavam que os seus familiares estavam enfeitiçados por aquele homem. Então, muito comum que o considerassem realmente um feiticeiro com magias que deixavam as pessoas encantadas. Os ensinamentos do mestre, alguns, claro, né, não podemos colocar todos aqui de uma vez, que incomodavam muito os seus adversários. Falar sobre perdão das ofensas, falar sobre amor aos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, amparar necessitados e doentes, oferecer a outra face ao agressor, apenas alguns, porque, claro, são inúmeros os ensinamentos do mestre, mas alguns, em especial, incomodavam mais do que outros, sobretudo o que dizia respeito aos inimigos, aos adversários, perdoar, oferecer a outra face, não revidar, saber orar pelos que nos perseguem, pelos que nos caluniam, o amparo, amparar os necessitados e os doentes, o que envolve a questão da compaixão. Então, esses ensinamentos de Jesus, para muitos, eram contrários à lei que constava na Torá. Pois bem, ele se fazia acompanhar, ou melhor, ele era seguido por mendigos
e vagabundos, doentes e mutilados, cegos e infelizes, ou seja, pessoas da mais baixa condição socioeconômica daquela época, verdadeiros desqualificados, mulheres e crianças esfarrapadas, pescadores analfabetos. Nós já comentamos algumas vezes nos nossos estudos do Evangelho que se víssemos alguém com essas características numa rodinha de pessoas desclassificadas como essas e dizendo ser o enviado, o Messias esperado, acredito que nós também não acreditaríamos nele. Porque a aparência externa de Jesus, a sua aparência física, e aqueles que o acompanhavam, eram a escória da sociedade da época, sobretudo na Judéia, sobretudo em Jerusalém. Nós também duvidaríamos, nós também não acreditaríamos que aquele homem, que pelo modo de se apresentar, já dizia que era galileu, e a Galileia era, os galileus eram os caipiras da Palestina, já mostrava a sua classificação social. Então, certamente nós e Jesus, com aquela aparência, sendo confrontado com os ricos e orgulhosos fariseus, sempre muito preocupados com a aparência física, era um contraste violento. E certamente nós também não acreditássemos que aquele homem que se fazia acompanhar pela escória da sociedade da época fosse o Messias prometido pelo Senhor, tão aclamado, tão cantado nas Escrituras. Nós também não teríamos acreditado nisso. Agora, quem o ouvia, quem sentia as vibrações ao seu lado, quem conseguia ver o seu olhar, ouvir a sua voz, não se enganaria, não se deixaria enganar pelas aparências exteriores que envolviam o mestre. Mas nós, infelizmente, talvez não tenhamos sabido aproveitar. A aparência de Jesus, ela vai se modificando ao longo do tempo com algumas características. No período medieval, Jesus era sempre apresentado com a aparência sofrida, triste, martirizado, crucificado, abatido ou até mesmo bravo, de cara fechada. Para os europeus, ele era sempre pintado e apresentado como um homem loiro de olhos azuis. Pesquisas arqueológicas na região encontraram ossadas muito antigas e reconstruíram, a partir do crânio, a possível aparência daquele homem, né, daquele crânio, e constatando que se tratava de um homem negro. Bom, na Palestina era local de muito comércio, de vai e vem de muitos povos, porque era a saída, o escoamento para o Mediterrâneo. Então, existiam pessoas de todas as características físicas. Encontrar um crânio em determinado lugar, reconstituir a sua aparência e dizer que Jesus era aquele, aí já vai uma distância muito grande. E na modernidade, ou seja, já nos nossos tempos, nos filmes, nas apresentações teatrais, Jesus é apresentado como um homem musculoso, bem sarado e muito bonito, né, para atrair a atenção do público. E assim, ao longo do tempo, através de artistas, muitos artistas consagrados, outros artistas amadores, todos buscando, de alguma maneira, representar a fisionomia de Jesus no seu modo de senti-lo e entendê-lo. Por isso, nós não estamos aqui para fazer nenhum julgamento ao dizer que este é o certo, aquele é o errado.
Nada disso, porque não há nenhum registro sequer histórico da passagem de Jesus entre nós, a não ser o que está relatado nos evangelhos. Então vamos ver algumas fisionomias de Jesus conforme vai aparecendo. E hoje, com os recursos da informática, existem muitas artes bem produzidas, inclusive essa que eu coloquei no início dos nossos slides. Vamos ver alguns. Pois bem, gente, este homem é um ator norte-americano, Robert Powell, portador de um belo par de olhos muito azuis, e ele foi o intérprete de Jesus no filme Jesus de Nazaré. É um dos filmes assim, completos sobre a história de Jesus, da morte até a cruz. E parece que as pessoas aqui do nosso lado ocidental gostaram da aparência daquele ator que mais, segundo aquela concepção europeia, um homem claro, de olhos claros, de olhos azuis. Então, nós encontramos essa aparência que, na verdade, para nós, parece tão parecida com Jesus, é de um artista norte-americano, Robert Powell. Powell, não sei nem se ele é vivo ainda, tá bom, gente? Mas quem teve a oportunidade de assistir o filme Jesus de Nazaré, que inclusive é possível assistir pelo YouTube, vai ver que ele realmente, assim, encarnou mesmo a fisionomia, as expressões, algumas cenas onde ele parece realmente assim fora de si, no sentido de estar assim além da sua interpretação como artista, mas algo realmente tocante, pela própria aparência física do ator, tá bom? Nós temos esta imagem muito comum no meio católico, mostrando o Sagrado Coração de Jesus, e vemos aqui aquele modelo europeu, um homem claro, cabelos claros, olhos azuis. E esse quadro é muito bonito, é muito comum nós encontrarmos também em muitas casas. Na casa dos meus pais, nós tínhamos este quadro, não sei onde foi parar, mas nós tínhamos um quadro deste, da fisionomia de Jesus. E outros mais que também vão surgindo, algumas preferências. E aqui nós temos um modelo daquele crânio que foi encontrado e reconstituído, e os estudiosos, pelo local onde o crânio foi encontrado, fizeram a hipótese de que Jesus tivesse esta aparência, porque seria uma aparência mesclada com os habitantes do Oriente Médio, do norte da África, mas aquela região tinha sempre uma circulação de pessoas de vários países devido ao comércio. Esta imagem de Jesus aqui à esquerda, ela também é apresentada às vezes colorida, mas sempre naquele estilo, né, gente? Cabelo castanho claro, barba clara e olhos azuis. Estas duas são as minhas, aliás, não são as minhas duas preferidas, eu tenho 4 que são preferidas. Estas duas são também bastante impactantes, e estas duas, que são de Rembrandt, à esquerda, Jesus moço, e à direita, Jesus mais adulto, homem já. Então, realmente, aqui a belíssima produção deste artista holandês. E também nós temos algo um pouquinho mais diferenciado. A Kiane é uma artista, uma menina que pinta painéis gigantescos de fisionomias, retratando fisionomias de pessoas. E esta garota, que agora já deve ser uma moça, inclusive, bem crescidinha, ela também era ficcionada pela imagem, pela fisionomia de Jesus.
e ela queria, dizia, conversar com o seu anjo guardião e pedia a ele que mandasse até ela alguém que fosse parecido com Jesus. E num desses seus momentos de prece ardente, alguém bateu a porta e era um homem que iria fazer serviços na casa dela, um ajudante geral, desses que fazem de tudo um pouco. E quando ela olhou na fisionomia dele, ela levou um susto, justamente pela aparência dele. Então, esta aparência, ela retratou, ela pintou num painel muito grande, e para ela, esta é a fisionomia de Jesus, que inclusive esta imagem também é bastante reproduzida, pensando que se trata de fato da imagem real do mestre, mas era a aparência da pessoa que foi fazer um serviço lá na casa dela. E como isso aconteceu no momento em que ela andava bastante obcecada por essa ideia, ela retratou a imagem daquela pessoa, daquele homem que foi fazer alguns serviços gerais na casa dela. Existem outros, e não são poucos, que preferem pensar em Jesus sempre crucificado. Uma obsessão praticamente assim pela cruz, pelo crucifixo, pela imagem de Jesus crucificado. E às vezes usam o crucifixo como joia, tem o crucifixo em casa, com a imagem mesmo de Jesus na cruz. Como nós também tivemos o filme de Mel Gibson, onde foi um verdadeiro banho de sangue, mas isso também impactou muita gente que gosta de ver e de sentir Jesus deste modo, no seu sofrimento maior por nós. Outros já gostam de vê-lo assim, sempre limpinho, bem arrumado, olhando serenamente para uma paisagem distante. Essa imagem é muito bonita também. E também outros que sempre procuram retratá-lo, buscando qual seria a sua aparência quando menino, né, ao lado dos seus pais, na casinha singela em Nazaré. Porque praticamente não se tem notícias sobre Jesus criança. Os evangelhos falam muito pouco a respeito, mostrando, dando notícias apenas até a sua idade de 12 anos. Depois não falam mais nada. E muitos perguntam o que teria feito Jesus, então, dos 12 anos, quando era jovenzinho, até começar a sua missão por volta dos seus 30 anos. E certa vez, de uma palestra de Haroldo Dutra Dias, eu ouvi algo que realmente faz sentido. Nós não podemos esquecer que a família de Jesus era uma família pobre, pobre mesmo, de Nazaré. Trabalhar como carpinteiro era um ofício, assim, das pessoas da classe pobre mesmo da sociedade. E não devia ser nada fácil trabalhar com a madeira naquela época. E também devia ser uma atividade com altos e baixos. E Jesus, aliás, como era a prática judaica na época, o pai deveria ensinar ao filho o ofício, ou seja, a sua atividade do ganha-pão. Então, José ensinou a Jesus ser carpinteiro. Então, Jesus tinha uma profissão, ele era carpinteiro. E deveria ajudar o pai no seu trabalho para a subsistência da família. Por isso que Haroldo Dutra disse, o que Jesus fez da sua juventude até os 30 anos? Ele ficou trabalhando a sua profissão como carpinteiro. Assim como Paulo de Tarso aprendeu do seu pai a tecer tendas. E foi como tecelão que ele passou a ganhar, manter a sua subsistência depois de se converter a Jesus. Então, Jesus não ficou, como muitos às vezes ficam buscando, às vezes até em literatura não oficial,
que Jesus tivesse ido para outros lugares. Não, Jesus ficou ali mesmo, na Galileia, em Nazaré. E era uma família pobre. Portanto, tinha que trabalhar muito para a sua subsistência. Mas claro, né, gente? Era um menino, um rapaz muito especial. E a notícia última que nós temos no Evangelho sobre a infância de Jesus é Jesus, quando aos 12 anos foi apresentado no templo em Jerusalém, como determinava o judaísmo até hoje, para que ele fosse iniciado nos mandamentos, ou seja, ele poderia, a partir de então, ler trechos da Torá e comentá-las em público junto com outros estudiosos. E termina aí as informações sobre Jesus menino. A partir de 1939, algumas notícias nos foram reveladas por meio da mediunidade de Chico Xavier, mais especificamente através de Emmanuel, começando com este livro, que tem sido objeto do nosso estudo na nossa roda de leituras nas sextas-feiras. No livro, há 2000 anos, Emmanuel era o personagem senador Públio Lentulus, procônsul da Galileia. E no nosso estudo do Evangelho também de quarta-feira, da semana retrasada, se não me engano, nós também lemos um trecho deste livro, onde Emmanuel teve a oportunidade de conversar frente a frente com Jesus após o terceiro e último interrogatório perante Pilatos. Pois bem, como procônsul da Galileia, o senador Públio Lentulus, o nosso Emmanuel, ele escreveu uma carta ao imperador Tibério César. Emmanuel se encontrava, na época, na Galileia, em Jerusalém, e escreveu uma carta para o imperador Tibério César, dando notícias, falando sobre Jesus. Sempre houve dúvida a respeito da veracidade desta carta, que foi encontrada na biblioteca particular de um duque chamado Cesarini, que também não há nenhuma informação a respeito deste duque e nem como esta carta foi parar em suas mãos. Aí foi perguntado ao Chico se essa carta era verdadeira, se realmente Emmanuel escreveu esta carta ao imperador Tibério. E Chico, sempre afinadíssimo com Emmanuel, respondeu que sim, que a carta é verdadeira. E nesta carta é que nós temos a descrição mais detalhada da fisionomia, da aparência física e espiritual de Jesus, feita por Emmanuel, na época senador de Roma, na Judéia. Ele estava lá na Judéia, em Jerusalém, no momento da morte do Cristo. Vamos ver o que ele escreveu ao imperador Tibério. Sabendo que desejais conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é o Filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, a cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em poucas palavras, é um homem de justa estatura e é muito belo de aspecto. Há tanta majestade em seu rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo.
Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura. São distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso pelos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. Disse que nunca ninguém ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele alguém se aproxima, verifica que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma beleza rara, não se tendo jamais visto por estas partes uma donzela tão bela. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as coisas e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém, na sua presença, falando com ele, temem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino, e muito me querelam, que é contra a lei de vossa majestade. Disse que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios de saúde. Porém, a sua obediência estou prontíssimo, e aquilo que sua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, presidente da Judéia. Não sei o que significa Lindisione sétima e Luna segunda. Foi assim que Emmanuel, como senador Públio Lentulus, assinou a carta endereçada a Tibério César. E esta carta é verdadeira, segundo confirma Chico Xavier. E claro, né, gente, confirma não de boca, porque isso está registrado num livro de Adelino Silveira, Momentos com Chico Xavier. E nós aqui temos uma definição, acredito eu, que belíssima, de Jesus como homem, na sua fisionomia, no seu proceder, na sua postura. E como estudamos no livro Há 2000 anos, nada foi falado, Emmanuel não disse, como senador romano, nenhuma palavra contra Jesus. Mas não conseguiu segui-lo, pelo menos naquele momento, ainda não. Continuando. Chico Xavier, desde menino, era obcecado pela fisionomia de Jesus. Desde criança, quando ele encontrava uma imagem da face de Jesus, ele, em jornais, revistas, ele recortava e guardava, e ia acumulando aquelas imagens do Cristo. Mas essas palavras são dele, no livro Chico Xavier, O Médium de Pés Descalços, do Carlos Bacelli.
onde Chico diz: a face de Jesus. Desde a escola primária, perguntava a mim mesmo como seria o semblante dele, o benfeitor incomparável. Muito cedo caminhei para a mediunidade, aos 17 anos, e indagava dos espíritos amigos como seriam os traços fisionômicos do Senhor. E os benfeitores espirituais me determinavam procurá-lo nas crianças doentes e desamparadas, e nas pessoas abatidas, sofredoras, andrajosas ou feridas. Pois são nessas pessoas que nós vamos nos encontrar com o Mestre. E certa vez, o pai de Chico Xavier, com quem ele tinha uma certa dificuldade de relacionamento, vendo a quantidade de imagens que Chico guardava de Jesus, perguntou para ele: filho, qual será o nome de Jesus no céu? E Chico respondeu para ele: no céu, meu pai, Jesus se chama alegria, pois todos os que sofrem na terra estão esperando por ele. O que me chama a atenção nessas palavras de Chico é quando os amigos espirituais disseram a ele onde encontrar Jesus. E esta lição fica para nós. Onde vamos encontrar o Mestre? Nós vamos encontrar Jesus na pessoa do próximo. Porque quando alguém necessitado se aproxima de nós, já dissemos isso nos nossos estudos do Evangelho, Jesus está com ele, com o necessitado, e não conosco. E como nós ainda temos um pouquinho de tempo, existe também um outro relato da poetisa Maria Dolores, que nós vamos ler agora, finalizando este nosso primeiro encontro. Então eu vou sair aqui do PowerPoint, do PowerPoint, e vou para uma outra tela do livro Coração e Vida. Só um momentinho. Eu vou abrir aqui o livro Coração e Vida. No último capítulo. Só me digam, por favor, se vocês estão visualizando. Alô? Sim. Tá ok. Sim. No último capítulo do livro Coração e Vida, Maria Dolores colocou um aviso. Vamos ver o que ela diz neste aviso. Talvez muitos de vocês já conheçam esta página de Maria Dolores. Está sendo procurado homem considerado Galileu, 33 anos, pele clara e expressão triste, cabelos longos e barba maltratada, marcas sanguinolentas nas mãos e nos pés. Caminha habitualmente acompanhado de mendigos e vagabundos, doentes e mutilados, cegos e infelizes. Essa era a multidão que acompanhava Jesus pelas estradas. Onde aparece, frequentemente é visto entre grande séquito, ou seja, um grande cortejo de mulheres, sendo algumas de má vida, com crianças esfarrapadas. Nós sabemos que também havia um grupo de mulheres que acompanhava Jesus para auxiliá-lo no atendimento a esses necessitados que o seguiam pelas estradas. Mas também haviam aquelas necessitadas também, trazendo no braço crianças tão necessitadas quanto elas. Quase sempre está seguido por 12 pescadores e marginais. Demonstra respeito para com as autoridades, determinando se dê a César o que é de César,
mas espalha ensinamentos contrários à lei antiga, como sejam aqueles que eu já citei: o perdão das ofensas, o amor aos inimigos, a oração em favor daqueles que nos perseguem ou caluniam, a distribuição indiscriminada de dádivas com os necessitados, o amparo aos enfermos, sejam eles quais forem, e chega ao cúmulo de recomendar que uma pessoa espancada numa face ofereça a outra ao agressor. Olha que interessante, para os judeus, esses ensinamentos eram contrários à lei de Moisés. Ainda não se sabe se é um mágico, mas testemunhas idôneas afirmam que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes em alimentação para mais de 5.000 pessoas, tendo sobrado 12 cestos. Só um mágico poderoso poderia fazer isso, não é? Considerado impostor por haver trazido pessoas mortas à vida, foi preso e espancado. Sentenciado à morte, com absoluta aprovação do próprio povo, que o condenou, de preferência a Barrabás, malfeitor conhecido, recebeu insultos e pedradas sem reclamar, quando conduzia a cruz às costas. É o nosso objeto de estudos. Este parágrafo 8 é o que nós estamos estudando de quarta-feira no nosso NEP. Não se defendeu quando questionado pela justiça, complicando-se-lhe a situação, porque seus próprios seguidores o abandonaram nas horas difíceis. Sob afrontas e zombarias, foi crucificado entre 2 ladrões. Não teve parentes que lhe demonstrassem solidariedade, a não ser sua mãe, uma frágil mulher que chorava aos pés da cruz. Não conseguimos imaginar o sofrimento de Maria. Depois de morto, não se encontrou lugar para sepultá-lo, senão o lodoso recanto de um túmulo por favor de um amigo. No caso, José de Arimateia e o próprio Nicodemos. Após o 3º dia do sepultamento, desapareceu do sepulcro e já foi visto por diversas pessoas que o identificaram pelas chagas sangrentas dos pés e das mãos. Esse é o homem que está sendo cuidadosamente procurado. Seu nome é Jesus de Nazaré. Se puderes encontrá-lo, deves segui-lo para sempre. Este é Jesus. Cada um busca uma imagem que venha mais de encontro ao seu coração. Não tem problema algum. Não estamos aqui com o propósito de dizer qual é a certa, qual é a errada, qual é a mais fora de propósito, nada disso. De acordo com as necessidades do coração, nós nos identificamos mais com umas e menos com outras. O que fica para nós? Fica para nós a canção cristã, o quanto temos necessidade de estar mais perto de ti, meu Senhor. A nossa necessidade de Jesus é sem tamanho. E como disse Chico Xavier, na sua obsessão de procurar o mestre, a fisionomia dele. E por que isso? Porque o próprio Chico teve oportunidade de estar, foi contemporâneo de Jesus, na família do senador Públio Lentulus. A sua proximidade com o mestre já era de 2000 anos. E os amigos espirituais deram a Chico uma orientação que deve ficar para nós. É no próximo,
no próximo mais necessitado dos necessitados, que devemos procurar Jesus, porque é lá que nós vamos encontrar o seu coração amoroso. E é com a bênção do bem que possamos praticar que vamos ter a certeza de estar agasalhando no nosso coração a sua presença divina. Eu vou retornar então à página principal do Skype e o nosso propósito era realmente não passar muito do nosso tempo, agradecendo sempre pela companhia de vocês. Esta primeira apresentação vai ficar gravada, eu vou ver se depois eu consigo passar para o YouTube. E até 8h25, mais ou menos, eu deixo um espaço aqui em aberto para ver se algum de vocês quer fazer alguma colocação. Por favor, fiquem à vontade. Nós estamos aqui num ambiente entre amigos, então qualquer um de vocês pode externar seu comentário, alguma pergunta, alguma colocação. Por favor, Celina, pode falar. Oi. Jesus, nós sempre aí para nos ajudar a compreender como modelo dele para nós compreender. Como isso é bonito, como isso é maravilhoso, como precisamos de Jesus, como é grande a nossa necessidade dele na nossa vida. Muito bonita a reflexão. Certamente, nos nossos estudos do Evangelho de quarta-feira, a gente percebe a grande dificuldade que nós temos em compreender a profundidade dos seus ensinamentos. Então, precisamos mesmo pedir a Ele, em nossas orações, que nos ajude a compreender os seus ensinamentos, que nos ajude a compreender a sua vontade a nosso respeito. Muito bom. Mais alguma colocação? Então, nós podemos... Pois não. Sou eu, Fernando. Pode falar. Eu achei muito interessante quando você citou José de Arimateia, né? E, assim, é pouco comentado, mas foi justamente ele, né, por ele ter uma aproximação com Pôncio Pilatos, que ele conseguiu levar, né, o corpo de Jesus para esse local que era de propriedade dele, né? Isso. Então, assim, é muito bom você comentar isso, que é um fato, assim, que muita gente não conhece, né? Isso, assim, os nossos estudos do Evangelho, com o amparo das obras da literatura espírita, confiável, né, que nós precisamos ver de onde vêm as informações também, as fontes, tem ajudado muito a gente na compreensão, né, dentro das nossas possibilidades de algumas passagens bastante delicadas do Evangelho. Muito obrigada. Bem, nós podemos partir então para a nossa prece final, né, já encerrando o nosso primeiro encontro. Para terça-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos trabalhar com algo bastante mimoso, vamos dizer assim, que é o Natal simbólico, mas na altura a gente passa o convite e novamente o link para todos vocês. Agradeço muito pela oportunidade que vocês me proporcionam, agradecendo a todos os nossos amigos, companheiros do Grupo Espírita Allan Kardec, do Luz e Caridade, e nós vamos para o encerramento. Eu vou pedir agora
Vamos escolher sempre assim, alguém do Grupo Espírita Allan Kardec para começar e alguém do Luz e Caridade para encerrar. Então, vou pedir para Margarete finalizar para nós. Pode ser, Margarete? Claro que sim, pode sim. Eu só apesar, Margarete, que você faz parte dos dois conjuntos, tá bom? Apenas duas canoas. Mas o seguinte, eu não sei se a minha internet está ruim, mas vamos lá, com fé nós vamos conseguir. Não, nós estamos escutando bem, nós estamos ouvindo bem, fica tranquilo. Então tá jóia. Então vamos lá, todos nós, unindo os nossos corações, as nossas mentes, as nossas boas intenções, a nossa mais pura vontade de aprender com os ensinamentos de Jesus e agradecer a Deus profundamente pela permissão, pela autorização de que Jesus viesse até nós. Hoje, Pai, pequenos que somos, imperfeitos que somos, a aparência do Mestre é o que menos nos incomoda. O que mais nos importa e o que mais nos chama atenção são os seus ensinamentos, principalmente a única coisa que ele falou o tempo inteiro: amor, amar, através da caridade, ame através do perdão, ame através da humildade, ame através de tudo que ele disse. Muito obrigada, Pai, por permitir que este nosso grande irmão tivesse vindo até nós. E muito obrigada, Mestre Jesus, por todo o seu sacrifício de deixar as esferas crísticas se enclausurar na matéria física. Perdão, porque ainda não aprendemos, mas esperamos e estamos fortes e determinados a fazê-lo brilhar dentro de nós. Muito obrigada, Pai, por tudo, pela oportunidade de aprendermos e de aplicarmos a sua vontade. Que assim seja. Então, muito obrigada, meus queridos amigos, pela companhia de vocês. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite, um bom descanso. E até amanhã, para quem faz parte do nosso NEP, continuando os nossos estudos do Evangelho, que está sempre aberto também a quem desejar. Sempre de quarta-feira, das 7h30 às 8h30 da noite. Então, muito obrigada. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Boa noite, fiquem com Boa Deus. noite, Boa noite a fiquem todos. todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos.